Soja brasileira para exportação deve valorizar após tarifaço de Trump. Vlamir Brandalize comenta sobre isso e a gente convida você a acompanhar o Paracatu Rural pela sua Smart TV no YouTube Paracatu Rural. Mas inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. Se puder, contribua com o nosso trabalho. Clica no Valeu. Mercado Agrícola. O mercado da soja em Chicago perdeu força ao longo da primeira semana de março, após as novas tarifas anunciadas por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, a parceiros comerciais como China, Canadá, México e Brasil. No entanto, o cenário para os produtores brasileiros pode ser de alta. Segundo Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, os países afetados pelo presidente dos Estados Unidos podem recorrer à produção brasileira, o que imediatamente trouxe reação para as cotações nos portos do Brasil. Os contratos de julho em diante são aqueles com prêmios mais valorizados. Começamos o comentário de hoje com a situação do mercado internacional. Guerra comercial efetivamente começou, né? Começou na semana. Trump agora confirmou, oficializou, né, as tarifas desde a última terça-feira, meia-noite, sobre os produtos canadenses, sobre produtos mexicanos, sobre produtos chineses. Então a pancada veio. Canadá e México 25% em cima dos produtos dessa origem, com exceção do petróleo, que fica em 10% do Canadá. Produtos chineses 20% adicionais, já eram taxados em 10%. E agora começam as retaliações, né, com relação à China, principalmente. A China retalhou e com isso tivemos uma chacoalhada nos mercados, despencou dólar. A China colocou taxas que entram em vigor a partir desse dia 10, de 15% em cima de produtos americanos, como trigo, milho, algodão, 10% em cima do sorgo e soja, suíno, boi, frutas, laticínios, ou seja, teve retaliações e com isso o mercado de Chicago acabou até perdendo os $10 aí que vinha de suporte, agora vai tentar segurar esses $10 de suporte, mas agora a janela é 10 a 10,5 nesse momento, porque além da situação da guerra comercial e China atuando muito pouco no mercado americano, nós temos a cegada da safra, né? Vai se definindo a safra da Argentina também, as condições melhoraram por lá e agora muita gente já apostando que a safra da Argentina vem para casa das 50 milhões de toneladas, não mais as 45, 46 que você pensava 2, 3 semanas atrás, quando passavam por um período de seca, mas como a soja estava nova, veio chuvas e deu uma recuperada no quadro. Aqui no mercado brasileiro também a safra vai se definindo, vai andando rapidamente, né, para a fase de colheita, já na segunda metade da colheita da safra, né, já passou. E os mercados internacionais, no caso da soja, mais calmos, né. Tivemos aí no sábado aquele bate-boca entre o Trump e o Zelensky. Zelensky correu rapidinho lá para a Europa, nos braços do Macron, mas aparentemente que ele viu lá também não é tanto dinheiro assim, e automaticamente ficou de olho nos Estados Unidos, mas o Trump nessa semana já veio novamente e cortou as linhas de crédito, cortou o aporte de recursos aí, armamentos americanos para a guerra, para a Ucrânia, e novamente o Macron baixou a bola, baixou a crista e se dispôs à mesa de negociações. Então agora começou novamente as negociações, Macron aceitando o Trump como moderador aí na mesa de negociação de paz para o final da guerra aí com relação à Ucrânia e Rússia. Então isso também deu uma acomodada. Lembrando aqui com relação a essa questão aí, que é um alerta aos produtores. Se realmente fechar a guerra, terminar a guerra, que entrar numa fase de período de paz, a tendência é desvalorização de duas moedas, o hryvnia, que é da Ucrânia, e o rublo, que é o russo, né? Porque boa parte das sanções que estão sendo impostas para a Rússia vão cair, a Rússia vai poder exportar produtos aí para outros destinos, mas com o fim da guerra a tendência de rublo e o hryvnia serão de moedas um pouco mais valorizadas do que estão em período de guerra, né? Quando está em período de guerra desvalorizou totalmente. E o que pode acontecer? Desvalorizando os exportadores de fertilizantes, de ureia, de potássio, de fósforo, vão ver que os valores que vão receber em rublo, no caso da Rússia, serão menores do que vinham recebendo antes. Então, eles provavelmente vão querer valorizar aí
e receber os mesmos rublos. Isso é sinal de que pode ter alta em dólar. Alta em dólar aí que reflete no mercado mundial de fertilizantes. E a mesma coisa deve acontecer com os produtos da Ucrânia na exportação. Então, esse é o quadro, em princípio, em que pode acontecer aí uma valorização das moedas locais com o fim da guerra. No mercado chinês, os negócios continuam muito lentos ainda com relação a compras americanas. China comprando forte no mercado brasileiro. E o que está acontecendo no Brasil nesse momento? Com relação à soja, vamos lá. Com relação à soja, temos aí a colheita já na casa dos 60% a nível de Brasil. Mato Grosso na frente com 85%. Rio Grande do Sul ainda está no começo, né, da colheita, e agora já se definindo aí na reta dos 40% finais da safra, vai se vendo que a produtividade veio melhor do que era esperado pelos produtores. Então a safra um pouco melhor do que era esperado. E agora os números que começam a circular são de 170, 172 milhões de toneladas, não mais 165, 166, 168 ou 169 do próprio USDA. Essa é a condição desta semana. Nesse momento temos cerca de 110 milhões de toneladas de soja colhidas e temos cerca de 78 milhões de toneladas de soja negociadas. O que tivemos de impacto aí com relação a essa guerra comercial e as tarifas, as sanções e retaliações da China. Tivemos uma disparada nos prêmios. O prêmio comprador agora ficou na base mínima de 60 positivos do comprador até níveis de 80 positivos aí no agosto. Então, comprador puxou os prêmios para cima e os vendedores agora falam no mínimo 70 e até 120, falando lá no agosto, setembro. Então, prêmios melhoraram. Então, isso é o ponto importante. Com relação ao mercado desse pós-carnaval, pós-retaliações, portos aí variando de 135 no agosto até 140, aliás, 135 no abril até 140 no julho com agosto. Então esses são os indicativos aí no mercado da soja nos portos brasileiros. Com relação aos balcões, houve pouca mudança nesses últimos dias em função dessa valorização dos prêmios, né? Mesmo que nós tivemos uma queda forte de dólar entre a sexta-feira e o pós-carnaval. Foi uma acomodação porque o mercado tradicional também acomodou dólar, teve queda lá fora e automaticamente deu uma acomodada por aqui. Mas fica de alerta porque dólar é fator externo que pode mudar a qualquer momento. Trump pode bater na mesa, sobe dólar. Temos a crise interna aí que o governo não consegue administrar. É um ano de ficar de alerta também na questão de dólar. Os principais instituições financeiras continuam apostando em dólar no final desse ano aí acima dos R$6 aí no Brasil. Então veja a condição para se preparar com relação aos novos insumos, relação de troca aí para o produtor que está se planejando para a nova safra. O ponto de partida de toda felicidade é tirar o foco de si mesmo. Se tudo que você pensa é sobre você mesmo, você será uma pessoa muito miserável. Se você realmente quer ser feliz, é preciso se importar com as necessidades daqueles ao seu redor. Paulo usa Timóteo como exemplo disso em Filipenses capítulo 2, verso 20 e 21. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. A maioria das pessoas se preocupa com seus próprios planos e não está cuidando dos interesses dos outros. O primeiro pensamento na maioria das pessoas pela manhã não é sobre como outra pessoa está se sentindo. A maioria das pessoas está preocupada com os seus próprios problemas. E é por esse motivo que a maioria das pessoas é infeliz em suas vidas. Se você quer ser uma das raras pessoas não egoístas, precisará mudar seu foco. É necessário tirar o foco de si e colocá-lo nos outros indivíduos. Isso não vem naturalmente. Por isso é algo que você precisará aprender a fazer. Seja intencional ao tirar os olhos de si para olhar para as necessidades dos outros, onde você encontrará felicidade ao servir a Deus através do serviço prestado a terceiros. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Texto de Filipenses capítulo 2, verso 4.
Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.